Começa agora mais um Caso de Política, com o apresentador e jornalista José Carlos, o bate-papo franco e aberto. Caso de Política, começa agora. Agora, mais um Caso de Política com você. Muito obrigado a você, telespectador, ou muito obrigado a vocês, telespectadores, por mais uma vez estarmos juntos aqui com o programa Caso de Política. Os convidados de hoje, se eu fosse você, eu não sairia daí. Já, depois do nosso intervalo, eu já convido para estar conosco. Gonçalves Pharma, o atendimento familiar que você precisa e procura. Gonçalves Pharma, Engenheiro Pedreira, no Bonfim. Entrega rápida, qualidade e bom atendimento é aqui. Vem pra cá! Aqui na Invicta, oferecemos proteção exclusiva para você e para o seu veículo. Proteção contra roubo, furto, incêndio, colisões, proteção a para-brisas, vidros, lanternas e faróis, fenômenos da natureza, proteção ao kit GNV, rastreador 24 horas e muito mais. E para você, benefícios também mais que exclusivos. Assistência residencial e um clube de benefícios repleto de novidades para você, associado Invicta. Vem pra cá! Vem pra cá, vem pro Caso de Política. Vamos juntos? Caso de Política de hoje, os convidados são maravilhosos, né? E hoje nós queremos também falar que estamos bem servidos em termos de segurança. Isso mesmo, segurança pública, privada, enfim. Eu quero convidar ele. Ele foi da Marinha do nosso, né? Foi da Marinha do Brasil. Você não fala em memória? Se não foi da Marinha do Brasil, ele vai dizer para vocês. Ele é capitão da Polícia Militar, tá certo? Disputou uma última eleição. A última eleição ele disputou para a candidatura de deputado estadual. Porém, eu quero convidar para fazer parte do Caso de Política, Capitão Reis, por favor. Capitão, entre! Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença. Vamos bater papo por aqui, hein? Já. Capitão Reis, né? Não sei se é Marinha do Brasil, não. É Marinha mesmo, né, capitão? Marinha do Brasil, É Marinha do Brasil? Então tá bom. Aqui. Gente, essa convidada tem um sorriso extraordinário. Por onde passa, ela arrasta multidões. Ela é simples, objetiva, ela é vice-prefeita no município da Baixada Fluminense chamado Queimados. Também é filha de militar. Apesar da sua juventude de 30 anos, ela já é vice-prefeita na cidade de Queimados. De quem eu estou falando? Maíse Justo, a vice-prefeita de Queimados. Por favor, vice-prefeita. Muito bem-vinda ao nosso Caso de Política. Vamos bater papo. Bom, gente, vamos sentar por aqui, né? Vamos sentar por aqui para bater papo com essa dupla, casal aqui simpaticíssimo, né, rapaz? Aqui os bastidores, se vocês pudessem estar conosco nos bastidores, se esses bastidores falassem. Deixa eu começar aqui com o nosso Capitão Reis da Marinha. Capitão Reis também é formado em administração pública, é isso? Segurança pública, Direito, pós-graduação também em gestão pública e mais outros cursos aí na área. Rapaz, tá bom, já dá pra gente, né? Muito prazer em recebê-lo aqui, vamos bater um papo aqui no nosso Caso de Política e saber que nós estamos bem servidos de segurança hoje, né? Tanto pelo lado masculino quanto pelo lado feminino. Ela é vice-prefeita no município de Queimados. Ela tem essa simpatia de sorriso, é uma mulher simples, né? Guerreira, objetiva, de família militar também e jovem. Tem muito a contribuir com a política do nosso município de Queimados, do estado do Rio de Janeiro como um todo. Maíse Justo, muito obrigado pela presença. Pode ficar à vontade com os nossos telespectadores. Bom, eu quero cumprimentar a todos os telespectadores, quero cumprimentar você, Zé Carlos, e de antemão já quero agradecer o convite, quero também cumprimentar o meu amigo, Capitão Reis. Quero dizer que é uma honra para mim estar aqui, dividindo o espaço com o Capitão Reis, que é uma figura, uma representatividade hoje no nosso cenário político, né? Despontou ano passado. A gente diz que não existem perdas,
Existem aprendizados. Eu tenho certeza que isso agregou muito na vida dele. Quero te agradecer e quero dizer que eu me sinto muito honrada. Você é um grande comunicador social, importante não só na Baixada Fluminense, mas eu acho que em todo o estado do Rio. Então, eu me sinto muito honrada. Muito obrigada pelo convite e estar aqui. No caso de política, para mim, é maravilhoso. Olha, eu vou dizer para vocês, com os meus 30 anos, né, lá atrás, eu tivesse essa desenvoltura, acho que eu seria o presidente da República hoje, hein? Não sei não. Não sei não, hein? E claro, na carreira militar, ele sabe como ninguém, né? O nosso amigo Capitão Reis, que disputou uma eleição para deputado estadual, né? Um momento muito diferente do privado, da carreira, né? Da carreira privada, da instituição Polícia Militar. Momento que realmente lhe trouxe também muita experiência, tenho certeza disso. O que o capitão traz desse momento político, né? Esse breve momento político, né? Na disputa pela cadeira na Assembleia Legislativa, e também como o capitão vê hoje esse momento, passado aquela turbulência toda que nós tivemos aí no país, um momento muito, mas muito complicado. Era um negócio de maluco. Ou se você é direita ou você é esquerda. As pessoas não... bom dia, tudo bem? Não. Você é direita ou você é esquerda. Dependendo do lado que você dissesse, não tem bom dia para você não. Vai passear, mais ou menos isso. Capitão Reis, como é que foi esse momento? Como é que tem sido esse momento? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Gostaria de agradecer a todos aí, telespectadores aí, pela audiência. E dizer o seguinte, Zé Carlos, foi uma grande luta, tá? Concorrer. Foi realmente difícil entender esse processo político, fazer parte disso. E como você bem falou, essa polarização direita, esquerda, é como se fosse um campeonato de futebol. Vasco-Flamengo. Somente com 2 times, né? Vasco-Flamengo. Quando, na verdade, a gente tem Corinthians, Fluminense, Bragantino... Tem a América, tem o Bangu e por aí vai, né? A política é isso aí, é diversidade. É diversidade, realmente. Agora, difícil, né, o vice-prefeito, é você colocar no coração das pessoas que a política, o cargo político, ele é eletivo. Ele não é um cargo que você senta na cadeira e só vai sair aposentado lá para o final da... Não, você está. Hoje, a vice-prefeita está vice-prefeita. Mas amanhã ninguém sabe, não é isso? Verdade. É difícil, eu acho que para os dois lados. Poucos são os políticos que entendem que, de fato, não é para sempre. E quando você entende que não é para sempre, você entende a responsabilidade que você tem, o trabalho que você precisa desempenhar. Eu acho que isso é uma consciência que aflora dentro da gente. E para o povo também. Porque as pessoas acham que... Tem gente que me pergunta às vezes assim... Mas a gente votou separado? A gente votou no prefeito? Quando a gente votou nele, a gente votou na senhora? Olha. Ou ele que escolheu depois que ganhou? E aí eu falo para as pessoas o seguinte, eu falo, automaticamente, quando você vota num prefeito, você vota no vice-prefeito, porque é uma chapa. Não existe prefeito sem vice. Então eu explico isso para as pessoas. Gente, deixa eu até aqui fazer uma colocação muito importante, até por motivos de hierarquia, respeito, enfim, como vocês queiram. A Maíse Justo é vice-prefeita do prefeito Glauco Kaiser no município de Queimados. Eu tenho aqui que trazer essa informação que é muito importante. Aqui a gente manda um abraço com todo respeito. Capitão Reis, é difícil você explicar para a pessoa, olha, ela é vice, mas ela também é prefeita, acaba sendo prefeita. Ela não é só vice, ela também acaba sendo prefeita, porque a chapa é única. Mas a pessoa mas eu votei, mas eu não votei na senhora, eu votei nele. Mas como é que é isso? É desinformação política? As pessoas não conseguem ainda alcançar? Alguns? Sim, muitas pessoas ainda não têm essa compreensão exatamente, né, como funciona o processo eleitoral. Saber que ao votar no prefeito, também se vota na vice-prefeita. É uma chapa. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas espera aí, eu posso votar em um, posso votar em outro? Não, mas eu gosto muito dela, eu quero votar na Maíse, mas eu não queria votar nesse cara. Exato. Como é que eu faço para votar em um e não votar no outro? Não é possível. E na verdade não é possível, né? Não é possível. É uma chapa. E obviamente, como vice-prefeita, ela tem não somente o papel de substituir o prefeito num eventual afastamento, no caso de um impeachment, morte,
falecimento, qualquer coisa, mas também de estar lá, de assessorar, de trabalhar promovendo políticas públicas e fazer parte de todo esse processo político e atender da melhor forma os munícipes. É verdade. Bom, a Maíse, ela tem uma carreira meteórica, né? Meteórica, vou dizer para vocês. Sabe por quê? Não é problema eu falar a sua idade. Não, né? Até porque já falei, né? Já quebrei ela aqui. Com 30 anos de idade, de vida, quando ela se pronuncia, dá assim entender que ela tem pelo menos 30, vamos botar uns 10 de política, né? É o que dá para entender que ela tem uns 10 anos de política, já vive dentro da política há 10 anos, já está, né? Sabe como conduzir. E eu vou fazer a pergunta a ela. Quantos anos de política, ô vice-prefeita? Eu tenho 3 anos, vou completar, né? Papai. Na verdade, eu nunca tinha concorrido a nada, nem feito parte de partido, não tinha nenhuma filiação partidária. Eu desenvolvi, né, adquiri agora com o meu mandato, quando houve o convite para estar compondo o grupo político que veio para ser pré-candidata a vereadora. E aí o partido fez o estudo, não se chegou a um acordo, né? O atual prefeito não chegou no acordo com outros candidatos, porque isso pode acontecer. E aí o partido levanta uma candidatura para somar a do prefeito de vice-prefeita. E aí eu ingresso no cenário político dessa forma. Mas assim, como é que a Maíse surge assim, na sua vida fora da política? Estava na vida de conforto, sombra e água fresca, ia, né? Vou para a pastelaria, vou para a pizzaria, vou para o shopping, tranquilo e tal. E de repente a Maíse acorda e ela é vice-prefeita de um município. O que muda? Como é que acontece isso, essa transição? Ou ainda não aconteceu? Assim, muda. Na verdade, eu trabalhava por conta própria, porque, eu sou formada em administração de empresas, mas a gente sabe que o cenário era bem adverso. Então, você vai para o mercado de trabalho, você tem aquela disputa de galgar o seu espaço, e é algo que é pertinente a qualquer pessoa. Claro. E aí, eu trabalhava, eu vendia docinho. Olha, você vendia docinho? Docinho. Docinhos da Maísa. Olha isso, gente. Docinho, brownie. E aí bacana. Eu vendia e estava nessa busca e veio essa oportunidade. É óbvio que muda, a realidade muda muito. Eu já tinha essa sensação, de certa forma, porque meus pais são pastores. Então, há essa questão da cobrança, da postura. Mas quando você sai, literalmente, tecnicamente, de anônimo para um cargo eletivo, é muito diferente. Quando eu ganhei a eleição, foi muito engraçado, porque a gente ganhou a eleição, foi uma carreata, o prefeito ele foi na carreata, entendeu? E aí eu resolvi ficar na minha casa, juntamente com a minha família e com alguns amigos. E aí, de frente para minha casa, tinha uma lanchonete, que é o Henrique Lanches. Eu falei, eu vou ficar aqui, vou comer hambúrguer. Só que eu fiquei até 3 horas da manhã na rua. Jesus. Conversando com as pessoas, interagindo. E aí o que aconteceu? Alguém me ligou, falou assim, um policial amigo ligou e falou, o que você está fazendo até agora na rua? Aí eu já tomei um susto. Eu falei, como é que você sabe que eu estou na rua? Como é que você sabe onde eu estou? A gente sabe de tudo, sai daí agora. Você acabou de ganhar uma eleição extremamente importante, difícil. Você tirou um grupo muito importante. Você não pode ficar na rua assim. E aí... a ficha começa a cair, né? Sim, às vezes eu vou ao mercado perto da minha casa. Outro dia eu estava de chinelo, short, jeans e blusa. Meu Deus! Aí uma moça ficou me olhando assim, eu senti, mas... Sim. Fiquei com o cabelo de coque daquele jeito. Aí nisso veio uma pessoa e falou assim, ô vice-prefeita, tudo bem com a senhora? Eu vi ela comentando com outra mulher, não te falei? Eu falei, não te falei que era ela? Assim, gente, todos nós... deveria isso ser algo comum, mas não é, porque nós desenhamos, muitos de nós desenhamos na nossa memória, na nossa cabeça, o seguinte, a vice-prefeito, prefeito, enfim, deputado e tantos outros. A gente só vai encontrá-los de terno, gravata, bonitinho. Mas essas pessoas têm as suas vidas sociais também em comum. Vai ao mercado e tal.
talvez nem sempre com aquela frequência, né? Porque as pessoas querem estar perto, querem conversar, ainda mais quando se trata de mulher, por exemplo, né? Quando a mulher ganha uma eleição, né? As pessoas, puxa, como foi? Querem trocar experiências, essas coisas todas, isso é bacana. Só que isso devia ser algo comum, ou seja, devia ter o direito de ir e vir sem ter essa surpresa. Acho que a palavra é essa. Ficar surpreso. Mas a vice-prefeita está aqui no... Ué... Mas a vice-prefeita come, a vice-prefeita também gosta das coisas, come, compra roupas, etc e tal. Imagine para ir a um shopping, então, como deve ser uma coisa, né? Um shopping próximo deve ser algo muito complicado. Vamos começar com as nossas perguntas, o nosso monitor está ali e hoje eu vou inverter aqui. Vou começar pelo lado masculino, vamos começar pelo nosso Capitão Reis, vamos saber o que nós temos aqui para batermos um papo com o Capitão Reis aqui. Ó. Capitão Reis, o senhor milita na política há muito tempo? Então, militar na política, né? Milito na política talvez há mais de 30 anos. O que é militar na política? É ser político. Quando a gente é criança, né? Quando a gente está na escola lá e tem aquela eleição por representante de turma, sim, já ia fazer política. Quando a gente conversa com os amigos, eu tenho um rapaz do outro bairro ali, a gente promove aquele torneio de futebol. Vamos bater um time contra? Aquilo ali é fazer política. Sim. Como oficial da polícia, depois, posteriormente, quando a gente comanda e a gente vê que o crime está acontecendo, porque ali naquele local é mal iluminado, e a gente busca, junto aos órgãos públicos, sanar aquela deficiência, isso é fazer política. Então, assim, militar na política. Já milito há muitos e muitos e muitos anos. Agora, colocar um número, botar a cara, falar o seguinte: quero ser o seu representante. Tô disputando a eleição. Eita. Foi a primeira vez em 2022. Aqui. O nosso Capitão Reis, eu chamo de comandante, coronel, capitão, enfim, essas patentes, né? Essas patentes lá para cima. É o seguinte, quando o Capitão Reis ele se depara com o público ou com um grupo para falar, para conversar, bater papo, como é que foi essa experiência? Como é que é viver esse momento? Porque uma coisa é falar para a tropa, né? Uma coisa é falar dentro da instituição. E a outra coisa é quando você está, digamos, num palanque, num palco, né? E eu estou de frente e o público todo me fulminando ali. O que eu vou dizer para essas pessoas? E essa experiência, capitão? Olha, foi uma experiência, no primeiro momento, assim, assustadora. Tá? Deu aquele frio na barriga, deu aquele medo. Eu falei, caramba, e agora? Agora começou. O que eu digo? Como é que eu... O que eu digo? O que eu faço? A mão tremia quando eu segurava o microfone, mas assim, foi muito bom. Poder ter oportunidades, Carlos, de falar para a população, para o eleitor, as nossas propostas, aquilo que a gente pensa, que a gente está bem intencionado, que a gente quer fazer o nosso melhor para aquela população, isso é bom demais. E detalhe, as pessoas começam a acreditar em você, porque assim, para você reunir pessoas em um espaço para ouvir, principalmente com relação à política, não é fácil, não. E as pessoas começam a acreditar. É assim que funciona. As pessoas começam a acreditar. Se eu trago uma proposta, as pessoas começam a confiar em mim. E aí, quando eleito, então, essa responsabilidade, ela, meu amigo, minha amiga, ela vai dobrando, 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 e a responsabilidade, né? Olha, Zé Carlos, eu me lembro lá, né? Você estava lá naquela nossa primeira reunião. Você gosta disso, Eu gosto, não tem jeito. E eu nervoso lá, né? Eu lembrei a primeira vez que eu fui lembrando, fazendo uma correlação, quando eu fui trocar tiro a primeira vez na favela e pegando o fuzil, o cara falou, rapaz, olha o carinha dando tiro na gente. Eu apontando a arma, a mão tremendo, eu falei, como é que eu atiro nele, meu Deus do céu. Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi praticando, a gente foi deixando aquele medo, aquele nervoso de lado e foi sendo técnico. E falar com as pessoas foi uma oportunidade boa, maravilhosa, principalmente falar a verdade. E naquele dia, Zé Carlos, eu me lembro o seguinte, como falei, nunca tinha vindo no meu feito política, né? Sim. Direto. Tava chovendo. Sábado à noite, eu falei, meu Deus do céu, não vai vir ninguém. E agora? E dá aquele frio na barriga. E quando eu olhei, eu tinha saído, depois eu voltei, eu falei, caramba, tá cheio. O espaço e a gente sobe lá, eu falei, meu Deus do céu, eu olhei assim, sei lá, devia ter uns 400, 500 pessoas. Eu falei, e agora? Mas graças a Deus, você estava lá, me ajudou. Tudo deu certo. E a gente caminhou muito bem na política. Bacana. Bom, vamos lá para o nosso monitor. O nosso monitor agora é esse aqui, né? Nós vamos saber aqui
que temos para nossa vice-prefeita Maíse. Hoje em dia, a senhora é uma política de fato? E a senhora se arrepende ou faria tudo novamente? Olha a responsabilidade. Falamos agora, olha isso. Sim. Bom, como eu disse, Capitão Reis, ele deu um exemplo perfeito. Porque o que é uma política de fato? Então, assim, se você ajuda uma pessoa, se você alcança vidas, você toca pessoas, você utiliza do que você tem, seja a estrutura pública ou privada, ou até mesmo pessoal, para atingir vidas, sim, você é um político. Bom, hoje, quanto eleita, se for nesse caso, eu sou uma política de fato. Assim, eu viveria novamente, porque eu acho que é uma experiência única, e acredito ter me encontrado no cenário político. Não é a única atividade que eu exerço ou posso exercer. Sim. Eu sou formada em administração de empresas, mas já vendi docinho, já fiz brownie, já trabalhei em sorveteria. Então, assim, eu entendo que não é a única atividade que eu possa fazer, mas também entendo que eu me encontrei no cenário político. Se eu faria novamente, sim. Mas eu gostaria de vir, se fosse para, tipo assim, vamos voltar. Eu voltaria com a cabeça de hoje. Sim. E eu não concorreria, não viria com o grupo político que eu vim. Eita! E assim, o vice-prefeita, como é que é a vice-prefeita agora, por exemplo, ter aquelas pessoas que acreditaram, né, digamos, no grupo político, mas digamos, na prefeita, né, na vice-prefeita? E agora, como é que é essa responsabilidade? A senhora acha que os ombros pesam? Tem que ter muito cuidado a cada passo que vai dar com relação ao poder público, por exemplo, as responsabilidades, etc. e tal, porque a cobrança, da mesma forma que você é eleita, né? Sim. As cobranças também, elas começam, né? Parece uma avalanche. Elas vêm e as pessoas... Mas por que a senhora não fez? Não, mas eu não depende só de mim, depende do prefeito, depende da Câmara. Não, mas não quero saber, eu votei na senhora. Como é que é isso? Sim, a responsabilidade é grande. O bom é que desde o primeiro dia de mandato, a minha postura mostra que o meu discurso de eleita, né, de posse, eu deixo claro que eu trabalharia, cumpriria o meu papel, faria tudo que estivesse ao meu alcance pela população queimadense, porque quando eu sou convidada a participar de algo, eu me dedico, entendeu? Algo que de fato faça sentido, a proposta, né? Porque eu não sei ficar parada, eu não sei viver e ficar, tipo assim, deitada eternamente em berço esplêndido, Sim. no sentido de não vou Zona fazer de conforto, nada. nem pensar. Não. Se essa era a proposta, eu acho que isso pegou todo mundo. Porque Frustrou alguém? Frustrou. Mas, assim, nessa conjuntura, as pessoas entendem que um vice-prefeito ele não tem, porque eu não tenho poder de execução, porque existe um líder do executivo, e também não posso cumprir a função de fiscalização, porque isso compete ao legislativo. Verdade. Mas as pessoas entendem os movimentos que eu faço, me apoiam muito, eu recebi muito apoio. Quando eu coloquei o gabinete itinerante na Praça Nossa Senhora da Conceição, que inclusive eu pretendo voltar e expandir por todos os bairros da nossa cidade, eu recebi muito abraço, carinho, principalmente da população idosa da nossa cidade. Gente que fala assim, eu nunca vi. Eu tenho 70 anos de Queimados, eu vi Queimados ser emancipado, mas eu nunca vi um vice-prefeito que bota uma tenda, que atende na praça e ouve a população. Então, isso vale muito a pena. E quando as pessoas me cobram algo, porque é um direito... Claro. Eles falam, votei em você, votei, né, do atual prefeito, mas porque eu estava votando em você, e hoje, para mim, a alegria não era o que eu esperava, eu falo o seguinte, nada é de fato como a gente espera, mas o aprendizado ele vem. Eu não posso me responsabilizar pelas atitudes do outro, mas eu posso dizer para você, se você me acompanha, que o meu trabalho ele não para, minha luta não cessa. Entendi. Então, assim, eu acho que as pessoas se sentem representadas nisso. Legal. Existe uma canção que ela tem a letra assim, ó, que seja para sempre enquanto durar. Que seja eterno enquanto que seja dure. Eterno enquanto dure, né? Que seja eterno enquanto dure esse amor, mais ou menos. Alexandre coisa assim. Pires. Vamos lá com o nosso Capitão Reis. Vamos lá.
que temos aí no nosso monitor? Capitão Reis, o senhor foi candidato a deputado estadual na última eleição. O resultado da sua votação lhe surpreendeu ou ficou dentro do imaginado? Olha, sim, me surpreendeu. Tive um resultado bastante positivo, principalmente pelo fato de nunca ter feito parte de um grupo político, de nunca ter praticado atividade político-partidária, de estar lá promovendo reuniões, ter vereadores, ex-vereadores, ex-candidatos no grupo. E sim, de fato, eu resolvi. Quando eu aceitei esse desafio de entrar na política, de botar o número ali, e muitas vezes as pessoas perguntam, mas vem cá, quem está com você? Você está com o governador? Você está com o apoio do prefeito? O vereador fulano de tal está te apoiando? Quem é o seu grupo? Eu falei, olha, meu grupo? Somos nós. Se você quiser fazer parte aqui, hoje você é do meu grupo. Legal. E eu vou trabalhar para defender você, a sua família e a sociedade de uma forma geral. Então, com base nisso, bater praticamente 5.000 votos, sem o apoio de nenhum grande figurão político, basicamente uma campanha limpa, independente, sem dinheiro do fundo partidário, só lá no peito e na raça, e com as pessoas que acreditaram na gente, o resultado foi maravilhoso. Foi excepcional. Fiquei realmente feliz. Qual foi o partido, o capitão veio? Eu vim pelo PROS. Pelo PROS. 90, 90190. 90190. A votação, quantos votos? 4.740 votos. São 4.000 responsabilidades que o capitão tem. Exatamente. Tem nas mãos. Essas pessoas acreditam no senhor. Sim. Não é, vice-prefeito? Exatamente. Acreditam muito. E não dá para frustrar as pessoas que acreditaram na gente. Né? Nós temos que entregar para essas pessoas, mesmo não estando no cargo político eleito, mas nós precisamos entregar para as pessoas, como a vice-prefeita falou, né? Nós precisamos entregar sinceridade. Olha, não aconteceu por isso. Não, acima de tudo, de repente não é o tempo de Deus, mas eu estou aqui, estou de peito aberto, porque às vezes você, não estando eleito, não significa que você não possa fazer. Você pode fazer não estando eleito. Às vezes tem pessoas que fazem mais não estando com o cargo eletivo, né, do que aqueles que estão sentados. Com né? certeza. Então tem essa responsabilidade, essa visão, nós precisamos ter. Tem pessoas que dizem, mas estou nem aí para esse problema, eu não sou vereador, não sou... Não, nada disso. Você pode fazer. Assim como, por exemplo, da voz de prisão na área militar, vocês sabem disso, não precisa ser militar para isso, não? Não, qualquer um do povo pode, né? E as autoridades devem. Assim diz a lei, né? É verdade, é verdade. Vamos lá no monitor, mais uma pergunta para a nossa vice-prefeita. O que é aqui? A senhora, mesmo sem mandato político, já atuava prestando os serviços. O seu subconsciente já imaginava os dias de hoje como vice-prefeita? Opa! Não. Eu nunca imaginei que estaria no cenário político, nunca mesmo. E eu acho que se me dissessem que eu me tornaria política, eu iria rir, iria falar impossível. Porque eu julgava que isso não fazia parte do meu perfil. Mas hoje, tem professores que me encontram e falam assim, Maíse, realmente, você nasceu para isso. Hoje você encontrou a profissão que, de fato, te representa. Olha que bacana. Eu atuava assim, eu não atuava diretamente dentro da questão pública, porque, como eu disse, e o capitão respondeu muito bem, quando você presta assistência à população, quando você atende da maneira que você pode, como você pode, você está prestando um serviço público, você está agindo de maneira política também. Uhum. E isso acontecia muito. Eu já participei de projeto missionário, já tive célula com crianças carentes. Então, assim, mas nunca e nada foi voltado para esse lado. Apesar de sempre militar pelo que eu acredito e lutar, buscar combater o que eu discordo. Eita! Sempre. Eu brinco, assim, eu lembro de algumas histórias, né? Eu lembro que no colégio teve um período que a gente resolveu militar contra a dona do colégio. Estudei no Betel a vida inteira, mas porque a gente achou que o preço da cantina, as coisas na cantina estavam muito caras. Se rebelou? Se rebelou?
E foi aquele grupo que se levantou e eu estava lá no grupo, no meio, e a gente levava pão com mortadela, Coca-Cola dentro da mochila, e a gente reclamava do preço. Eu sei que, enfim, ela precisou fazer uma reunião com o ensino médio e nos levou para dentro do teatro e explicou por que ela cobrava o preço que estava sendo cobrado. Porque a gente achou que estava caro, e eu estava lá no meio do povo, militando, falei, mas ainda assim continua caro. Então, a dona Laura também, uma querida, ela sempre falava para os meus pais o seguinte, falava, papai, mamãe, Maísa é maravilhosa, só tem um temperamento um pouquinho forte, ela carrega o pessoal com ela incita o pessoal, mas isso a gente vai tratar. E, assim, e hoje eu me descubro no cenário político, entro e ouço dessas pessoas também que não tinha, elas não sabiam. Elas falam assim, a gente não imaginava, mas você literalmente nasceu para isso e a gente fica muito feliz. Gente, ela já era prefeita, não vou nem falar de vice, né? Só era prefeita lá no do Betel. Jesus! Já era prefeita lá, já carregava o povo com ela, já fazia movimentos, isso tudo com 3 anos de experiência hoje, né? 3 anos de experiência na vida pública. Eu vou fazer o seguinte, para você que está nos acompanhando, muito obrigado. Nosso caso de política de hoje está aqui recebendo a vice-prefeita Maísa Justo do município de Queimados e o capitão Reis da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente, né? O seu batalhão, 24º? 24º Batalhão, Queimados. Isso. Queimados. A gente volta daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente vai tomar uma água, mas voltamos já para concluirmos a segunda hora do programa. O Rio quer ser capital da inovação. Tá, aí você pergunta, o que isso quer dizer? É sediar empresa gringa, fabricar tecnologia? Até é, mas isso aí qualquer cidade do mundo pode querer. Tem um sonho muito maior que só cabe no peito do carioca, ser a capital de uma inovação verdadeira. De uma história que ainda não foi contada, de um jeito de fazer só nosso, que a gente ostenta como rebeldia. Cria. O carioca cria. A música brasileira é cria, a literatura brasileira é cria, a arte, o prato, o pé, o corte, a corte, é tudo cria. Inovar, então, só se entender que o carioca já é a cara da inovação. Se a tecnologia for regra, não exceção. É o poder público facilitar, abrir espaço, criar condição. A gente não quer ser refém do app, servir ao cego, não quer inovação, nossa revelia. A gente quer domar a tecnologia e trilhar caminhos novos, os que a gente escolher. A gente quer que o futuro chegue na nossa rotina, para fazer do Rio, aí sim, capital da inovação na América Latina. A melhor programação da TV Web. Infantil, humor, informação, programas independentes, em breve jornalismo. Seja o nosso parceiro, coloque o seu programa ou seu anúncio aqui. Canal TV Rio. Baixe nosso aplicativo no Play Store.
Estamos de volta. O Caso de Política está por aqui. Deixa eu me retratar aqui de uma coisa. Eu disse para o amigo que mandaria um recado para ele na abertura do programa e não fiz isso. Quero mandar um abraço especial aqui para um amigo que está nos acompanhando lá em Luanda, né? Em Luanda nos acompanhando. Quero mandar um alô aqui muito especial para o nosso produtor Dodô Miranda, um cara fantástico e que vai estar em parceria aqui com o programa Caso de Política. Muito obrigado, aquele abraço especial. Bom, e vamos seguindo por aqui, né? Aqui a Maíse Justo, a nossa vice-prefeita do município de Queimados, o nosso Capitão Reis, né? O homem que disputou as eleições para deputado estadual aqui, não teve ajuda de ninguém, não teve aquele jabazinho que muitos, não, quero, né? Não teve. E teve aí quase 5.000 pessoas que acreditaram, né, no Capitão Reis, pela sua índole, né, por tudo aquilo que ele representa. Bom, eu vou lá para o nosso monitor, porque as perguntas não param. Deixa eu ver aqui se as perguntas... A próxima pergunta é para quem é aqui? Capitão Reis. A política ou os políticos de hoje estão muito, ou seja, muitos desacreditados ou o eleitor está muito seletivo, Capitão Reis? Fala em nome dessas quase 5.000 pessoas que votaram no senhor. Sim, com certeza. E eu digo o seguinte, a resposta aí, ambas as alternativas estão corretas. Assim? Muitas vezes, né, a questão por atos ruins de políticos, né? Que a gente vê aí uma série de políticos aí envolvidos aí em todo e quanto é tipo de escândalo. De uns certos anos para cá, nunca se prendeu tanto político, Isso, né? falcatrua. A gente vê aí quantos ex-governadores presos do estado do Rio hoje tivemos. E, naturalmente, isso vai gerando descrédito nas pessoas. Não na política, mas sim nos políticos. Sim. Nos políticos. E, naturalmente, hoje, com acesso à informação, com o advento das redes sociais, da internet... Onde o cara quer saber, vem cá, será que esse político é ficha limpa? E o cara vai lá, digita o nome dele e verifica. Nossa, olha quantos processos ele já responde, quantos ele está respondendo. Então, naturalmente, a população vai se tornando cada vez mais seletiva. Vai buscando mais informações, vai querendo saber, conhecer quem é esse político, qual proposta ele tem para me atender, para atender a minha região, para atender a minha classe, a minha categoria. Então, essa seletividade é muito boa, é salutar para o ambiente político. E, naturalmente, políticos ruins colocam não somente ele, mas, infelizmente, também todo o sistema político, inclusive a democracia, em descrédito e em xeque. E isso é extremamente nocivo. Uma pergunta, Capitão Reis. O senhor acredita, por exemplo... Deixa eu achar algo mais simples para me perguntar. Por exemplo, sigla partidária. O senhor acredita na questão da sigla partidária ou é mais de cada um? Né? Por exemplo, eu sou de esquerda, mas eu sou um cara do bem. Eu sou um cara que milito de esquerda, mas de maneira diferente. Ou eu sou de direita, mas tenho uma visão diferente. O senhor acredita o quê? Em sigla partidária, ela faz o político ou não? O político ele pode estar numa esquerda ou numa direita e ter um viés diferenciado. Todo partido, né, todo bloco político, por si só, ele tem a sua ideologia. Então, o político, quando ele resolve vestir a camisa, participar daquela sigla, naturalmente, ele está aceitando a ideologia daquele partido, muito embora ele possa vir a não ter, tá? Mas no primeiro momento, sim, ele acaba rezando aquela cartilha político-partidária ali daquela sigla que ele tá. Agora, se isso, de fato, se reverte, não pode ser convertido para uma realidade, para uma questão prática, real, nem sempre. A gente verifica políticos que hoje, né, concorrem por um partido num viés mais progressista, e depois esse mesmo político está num partido de viés mais conservador. Certo. Então, hoje, no sistema político brasileiro, a sigla partidária, muitas vezes, é apenas um instrumento para que o político possa atingir aquele seu objetivo, né, que é representar o povo. Sim. Enquanto a gente não houver uma reforma política, né, não mudar ali a Constituição, e a gente não tiver aí a implementação de uma candidatura avulsa, onde uma pessoa pode vir a se candidatar sem depender diretamente, exclusivamente, de estar vinculado a um partido. Sim, sim. Bom, eu quero dizer para vocês aqui que nós, no programa Caso de Política,
Ele é transmitido e, claro, bem transmitido pelo canal TV Rio, tá, gente? Toda a equipe TV Rio, quero mandar um abraço aqui ao Silvio, ao Bebeto, ao Jean, né? Toda a equipe aqui que trabalha ajudando aqui a nossa programação. Pergunta para vice no monitor. Vamos lá, nossa vice Maíse Justo, o que temos? Você nasceu em Paracambi e se destacou na cidade de Queimados. Bom, ela tem 30 anos, né? Ela não fez questão nenhuma que não dissesse a idade. Tem 30 anos. Eu imagino que há 30 anos atrás, Queimados não tivesse maternidade ou coisa do tipo, né? Por isso, o nascimento em Paracambi e se destacando em Queimados, é isso? É porque meu pai é militar. Então, toda essa questão foi conduzida por ele, juntamente com a Marinha. E aí, por isso o nascimento foi lá. E muitas pessoas, muitos queimadenses, nasceram em Paracambi. Mas, por exemplo, meus pais, residentes em Queimados, eu só nasci, fiquei 2 dias na maternidade, 2, 3 dias, e voltei logo para Queimados. E Queimados é uma cidade que lhe apaixona ou lhe apaixonou por tudo isso? Assim, Queimados é meu amor, né? Ah, que legal. Eu falo isso para as pessoas. Tem gente que pergunta para mim assim, mas você não pretende se mudar de Queimados? Não pretende sair de Queimados? Assim? Eu falo, não, gente. O máximo que eu fiz foi trocar de lado. Eu morava de um lado e agora eu moro do outro lado da cidade. Mas, assim, Queimados é meu amor porque é onde eu cresci. Sabe? A minha vida, desde que eu tinha zero idade. Sim. Entendeu? O que eu entendo por vida é a cidade que eu amo. A questão de mudança de localidade pode acontecer. Um cargo político que exija de mim que eu moro em outro estado, outro local, tudo bem. Mas Queimados, para mim, é muito importante. Mas mesmo que isso aconteça, a sua residência, a residência da família, jamais será toda em Queimados, não. Toda em Queimados. A gente não pensa assim em mudar, em sair, em morar em outro local. A gente ama a nossa cidade. Que bacana, gente. Muito. Olha, você que nos acompanha, se você é de Queimados, está nos assistindo agora, ouça o que a vice-prefeita está dizendo. Pergunta para o nosso Capitão Reis. Vamos lá na tela, o que temos aí para o capitão? Na sua opinião, os políticos eleitos da Baixada Fluminense poderiam ou podem fazer mais pela nossa região? Meu Deus, eu não queria estar na sua pele. De verdade. Vamos a lá. Baixada Fluminense, o Capitão Reis e vice-prefeita, Sim. é sempre tida como celeiro de votos. Sim. Ela é sempre tida como celeiro de votos. Essa pergunta ela vem muito a calhar, capitão. Pois é. O político, se ele poderia fazer mais... Ou pode. Poderia ou pode? Poderia ou pode. Eu digo uma coisa, deveria. Opa! Deveria. Olha a afirmação aqui do capitão. O político deve, a partir do momento que ele coloca lá o número lá à disposição, que ele diz, eu quero te representar, ele tem um dever de, quando eleito, de promover políticas públicas, de trabalhar pelaquela sociedade, que, afinal de contas, remunera ele. Eu, hoje, sou policial militar e, obviamente, recebo o meu salário do contribuinte. E eu devo prestar essas contas àquela pessoa que paga o meu salário. Hoje a gente tem aqui a nossa vice-prefeita, Maíse Justo, onde ela recebe o salário dela diretamente pelo contribuinte. E a essa pessoa que paga o nosso salário, a gente deve prestar contas. Então, sim, de fato, o político poderia, pode e o político deve fazer sempre mais e melhor para atender a todos. Não somente aquele que votou nele, não. Claro. Mas a toda a população de uma forma geral. E o político talvez deva entender, muitos políticos, que são funcionários do povo. Ou estou errado? Sim, não, com certeza. O político, ele precisa entender que ele serve ao povo. O que a população também precisa entender é que esse serviço prestado precisa de um acompanhamento, porque o que acontece, o capitão pontuou muito bem, o político deve, entendeu, se posicionar e, a todo momento, buscar fazer mais. A gente precisa entender que as coisas dentro do cenário político, dentro da política, e como acho que na vida, mas principalmente no cenário político, elas não são preto e branco. Tem azul, amarelo, laranja, vermelho, tem diversas outras questões que perpassam até o final. Verdade. E aí, quando eu digo que a população precisa fazer esse acompanhamento, eu vou usar um exemplo prático.
Quando você contrata alguém para trabalhar na sua casa, para fazer a faxina da sua casa, quando você regressa para casa, você vai prestar atenção como que foi feito. Se de fato foi feito. Às vezes você pode deixar algumas recomendações. E aí você vai ver se de fato aquela pessoa prestou o serviço necessário. Porque eu posso chegar com um currículo maravilhoso. Eu posso dizer assim, olha, eu limpei a casa, um exemplo, eu já limpei a casa do Barack Obama, eu já trabalhei no Planalto, e meu currículo ser maravilhoso. Mas, na prática, o meu trabalho não ser bom. E aí, quando você tem aquele acompanhamento de perto, você pode cobrar. E hoje o que falta na nossa população, em muitos sentidos, é isso. Eu falo porque eu conversei já com pessoas que falam para mim, mas a gente já colocou vocês lá. Falei, sim. E vocês têm total direito de cobrar. Mas vocês precisam acompanhar. Sim. Porque existem coisas que estão acontecendo, votações que estão sendo feitas, entende? Um exemplo claro eu vou trazer aqui, o empréstimo que a prefeitura fez de 100 milhões. É verdade, você está dando uma polêmica lá no município, né? Se a gente fala, se a gente tem um discurso que a prefeitura não deve mais e existem recursos nos cofres públicos, por que a gente faz um empréstimo de 100 milhões? O problema não é empréstimo. Eu acredito que obras vão ser feitas, esse dinheiro vai ser empregado, porque tem muita coisa acontecendo dentro da cidade. E tem que acontecer mesmo. Sim. O que eu penso é o seguinte, a população deveria estar lá. Se eu não me engano, somente 2 vereadores votaram contra. Então, 2 andorinhas não fazem verão. 2 pessoas não podem atrapalhar, não vão contra 15, 14. É verdade. É verdade. Entende? Vamos lá, vamos aproveitar o gancho aqui para mais uma pergunta para a nossa vice-prefeita, porque o tempo agora começa a urgir aqui, né? Começa... Olha, o que é? Senhora... Ei, vice-prefeita, mas a senhora é graduada em administração no setor privado. Bom, administrou o quê? Administrar no setor público é mais complexo? Com toda certeza. É mesmo? Muito mais. Porque o setor privado, ele é mais prático. A gente, no setor público, a gente esbarra é altamente burocrático. Entende? Não é somente o que você não pode fazer, mas também o que você pode fazer que pode esbarrar em algo que você não possa fazer. Vou trazer um exemplo prático que a gente tem dentro do setor público. Um exemplo. Existe uma coisa chamada verba de adiantamento. Sim. E aí ela é destinada, existe um valor que você utiliza. Logo assim que nós entramos, existiram algumas coisas que a gente precisava adquirir porque se perderam. Claro. Ou foram doadas para outras, para as repartições públicas, ou se quebraram. E aí existe uma coisa chamada despesas módicas. E aí nós precisamos adquirir algumas coisas como copo, prato. E com essa despesa, né, com esse adiantamento, a gente pôde comprar copo, prato, até mesmo talher. Eu pude comprar garrafa de café, mas a gente não podia comprar cafeteira. Que coisa. Então, se você pode comprar garrafa de café, por que você não pode comprar cafeteira? Porque entende-se que a cafeteira ela dura muito mais, ela não é facilmente quebrável, vamos dizer assim, do que a garrafa de café. Então, olha, você esbarra em muita coisa. Então, como que você tem a garrafa e não tem a cafeteira? Ou seja, não terá o café. Então, assim, isso é um exemplo prático, mas tem muitas outras coisas. Bem mais complexo. Meu Deus. Bom, é o seguinte, gente, o nosso caso de política está quase chegando ao final, mas agora, naquele monitor, Mais e Justo, Capitão Reis, nós vamos fazer o que nós sempre fazemos aqui, né? Pergunta surpresa. A pergunta surpresa. Que Deus nos ajude. Ela vai aparecer. Eu não sei nem pra quê, mas eu acho que é pro Capitão Reis que ela vai aparecer. Será que vai me deixar de cabelo em pé? Oh, meu Deus. Olha lá, abre-se o baú aí. Vamos ver. Desafio. Pergunta surpresa. Ê, capitão! Existe um velho ditado que diz: quer conhecer o homem, dê poder a ele. Isso é uma realidade também na política ou toda regra tem exceções? Ê, capitão! Vamos lá. Vai responder como político ou como militar? Como Capitão Reis, como Jade Reis de Oliveira, cidadão. Vamos lá. Vamos nessa.
Toda regra tem sua exceção, e isso é óbvio. Mas para essa regra, eu ainda não conheci a exceção. Sério? Sério. E eu digo uma Explique-se. coisa. Sim. Quer conhecer o homem? Dê poder a ele. Muitas vezes é muito fácil, enquanto a pessoa está lá, onde não tem aquela possibilidade de praticar, seja um ato positivo ou negativo, seja o bem ou seja o mal, seja honestidade, seja desonestidade. E a partir do momento que essa pessoa é colocada em provação, se ela vai praticar aquilo ou não, a gente sabe quem é essa pessoa. E muitas dessas pessoas, às vezes, quando querem, quantos políticos a gente vê, né? O cara, durante todo o período aí de campanha, ele faz uma série de promessas. Ele diz que vai fazer, ele diz que vai fiscalizar, ele diz que vai brigar. Muitos deles, quando chegam lá, querem trabalhar em proveito próprio, para o bem próprio. Muitas vezes de forma desonesta. E a gente vai vendo aí. E é o povo que paga essa conta. Então, se a gente quer conhecer o ser humano, para conhecer o ser humano, a gente tem que ver ele lá, no poder. Mas eu digo uma coisa também, Zé Carlos. Digo uma coisa aí pro telespectador. A sociedade está mudando. O povo, o eleitor está mudando. Hoje ele olha lá e fala, olha, esse cara entrou com o discurso, prometeu, disse que ia fazer, e hoje virou as costas pro povo. Meu Deus. Quantos políticos a gente vê aí no período de campanha? Vai pra feira, come o pastel, abraça, pega a criança no colo. Depois o cara passa por você na rua, nem cumprimenta. Ele simplesmente some da sociedade. Hoje o cara tá lá, mais justo, moradora de Queimados, continua morando em Queimados, né? Só mudou de lado. E muitos políticos hoje estão lá com uma promessa e ao se elegerem, primeira coisa que ele faz, vai morar lá na Barra da Tijuca. Ou seja, isso já demonstra que ele só estava aguardando uma oportunidade de sair dali daquela região. Isso demonstra que aquele político não se importa, nunca se importou. Era um discurso vazio. Como eu amo esse município, como eu amo aquele bairro, se a primeira coisa que eu faço, meu primeiro ato, é me mudar de lá. Se afastar de quem te elegeu. Hoje estava esse amor. Então, quer conhecer a pessoa, dê poder a ela. O poder, muita gente diz, né, tem aquela frase, o poder muda as pessoas. Não. O poder revela quem cada um é de verdade. Muito forte e contundente essa fala do Capitão Reis. E aqui, eu ouço de vez em quando, ainda hoje, é uma prática que, para mim, ela é absurda. Eu ia falar outra coisa, mas em respeito a você que está nos assistindo, nos acompanhando, eu não vou dizer a outra frase que eu gostaria, que é absurda. Que é assim, tem pessoas que dizem o seguinte, poxa, vamos lá aplaudir o prefeito, aplaudir o vereador, enfim, poxa, realizou, olha, colocou água na minha rua, vamos lá aplaudir, olha, o asfalto chegou, o saneamento, vamos lá aplaudir o prefeito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa é uma das. Primeiro, não tem que aplaudir ninguém não, isso é dever. É dever do político, é dever de executar, sim. O prefeito tem que ir lá e colocar água, colocar asfalto. Porque, sabe por quê, prefeito? Sabe por quê, você que me ouve, do executivo? Quando vocês subiram no palanque lá atrás, vocês prometeram isso. Ah, não, porque o prefeito que estava aí não fazia nada, mas eu vou fazer. Eu vou arrumar a sua rua, eu vou trazer emprego. Promete, tem candidatos na época de eleição que eles são tão... Meu Deus, eu não posso dizer o que eu gostaria. São tão malucos que dizem o seguinte, no futuro, quem sabe, a gente não consegue aqui uma passagem até para a gente conhecer a Lua. Vai conhecer a Lua no inferno. Vai conhecer a Lua no inferno, seu cara de madeira. Outra coisa. Ah, mas ele roubou, mas ele fez. Tá errado. Tá errado. Que roubou, mas fez. Que roubou, mas fez. Pecado grande ou pecado pequeno, ele é pecado ou é diferente? Roubar lá para cima ou roubar lá para baixo, é certo? Quem rouba pequeno tem perdão e quem rouba grande não tem? Como é que é isso? Nós precisamos, é na hora daquele cara de madeira chegar no seu portão, e se ele realmente fez o que fez, se ele bagunçou com a sociedade, joga na cara dele. O senhor não presta, o senhor não fez isso, não fez aquilo, joga na cara. Porque o momento que você tem valor, que você é autoridade, é quando esses canalhas
esses canalhas vai no seu portão bater, pedir voto. Aí sim, você tem o poder de dizer para eles, ó, não vou votar no senhor por isso, não vou votar na senhora por isso, tá bom? Agora, passar bem, só que é água, eu não vou negar. Só vai beber um copo d'água e some! Mais ou menos isso. Ah, fala sério. Vamos lá ver o que nós temos no baú da vice-prefeita agora? Será que tem pegadinha ali no baú da vice-prefeita, Jesus? É hora do desafio. Ai. Vice-prefeita. É verdade que a vice... tá aqui, tá bom, né? Posso olhar aqui também, é. Vice-prefeita Maís, é verdade que a senhora é pré-candidata a vereadora no grupo do deputado Maxi Lemos? Na verdade, eu sou pré-candidata a vereadora no grupo do Brand. Ah, no grupo do Brand, ufa! Não, a gente sabe que o deputado Max assim... Tem um carinho pela vice-prefeita, parece, muito né? grande. Também tem um carinho muito grande pelo Brand. Na Sim. verdade, tem um carinho muito grande pela cidade de Queimados. Uhum. Eu acho que estar à frente da cidade por 8 anos e depois fazer com que por mais 4 anos estivesse alguém que pudesse dar continuidade ao trabalho dele é algo incrível. A gente não menospreza ninguém politicamente. Eu entendo que tem questões que poderiam ser melhores e isso eu também externei a ele, porque eu sou muito sincera, no sentido de... Sinceridade não é ignorância, né? Não é desrespeito. E a gente entende que ninguém é 100%. Então, assim, a gente tem que reconhecer o brilhantismo do deputado Max no cenário político do nosso país, principalmente no nosso estado. E, assim, eu entendo a questão de que há essa parceria entre ele e o Brand. Mas quando eu fui convidada pelo próprio Brand, a estar compondo com um grupo, ouvir propostas de outros grupos, e aí a gente vai ponderando e vai vendo qual é o grupo que você se enquadra, qual é o grupo que você se encaixa, o que você entende por princípio que pode ser estabelecido dentro da cidade. Também a questão de respeito, isso é tudo. Porque no cenário político, a mulher ela não pode ser 10, ela precisa ser 200. E se ela é preta, aí que você não é só 200, sabe? O número só vai subindo. Se você é solteira, está solteira, é outra configuração, principalmente dentro do cenário político. Então, assim, é muito cruel, as coisas são cruéis. Então, você busca locais onde você possa, de fato, ter respeito, ter voz, ser respeitado, ser ouvido, ser bem tratado. Isso acho que é para qualquer pessoa que se aventura no cenário político. Mas para a mulher, porque utilizar a nossa imagem é muito fácil. Depois, entender e trazer a gente, nos permitir, né, estar no que foi ofertado, muda todo o cenário. Mas sim, respondendo a pergunta é sim. É o seguinte, obrigado, vice-prefeito. Tá vendo? Olha a diferença aqui. A vice-prefeita já me cedeu o microfone. Meu Deus, bacana demais, né? Gente, e ainda pegando o adendo da vice-prefeita, só que quando, não estou falando no caso dela especificamente, mas de um todo. Quando você é mulher, é solteira, enfim, tudo isso que ela disse. Mas quando você começa a conquistar um espaço, você incomoda. E incomoda muito. Só que quando as pessoas têm garra, determinação, vontade, sabe de onde veio e para onde vai e onde quer chegar, olha, eu já vi coisas assim, hein? Dificilmente alguém consegue parar. Considerações finais do nosso Capitão Reis, por favor. Obrigado, querido, pela presença, pela participação. Foi uma honra, vou usar as palavras da vice, uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho. Olha, eu que agradeço pelo convite. Agradeço a presença aqui também da minha amiga, vice-prefeita Mais Justo, a qual tenho grande admiração pelo trabalho. Tá? Parabéns, sucesso na carreira, essa jornada aí política. Gostaria de agradecer a toda a equipe aqui, os bastidores aí que fazem parte aí da
da TV Rio. Gostaria de agradecer principalmente aquelas pessoas aí que estão nos acompanhando aí, pela audiência aí, e dizer o seguinte: pretendo, nem me fez essa pergunta, mas eu vou dizer, se eu vou parar na política, se a política foi somente aquele cenário ali, aquele corte 2022, eu digo que não, conforme eu te respondi. A política, para mim, começou muito antes, quando eu coloquei um número e resolvi ser candidato. E vou dizer o seguinte: vou continuar lutando, seja onde for, seja na Polícia Militar, seja talvez mais à frente, que eu tenho um projeto de dar aula, ou seja, como político eleito, como candidato. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. Vou dizer, conte comigo, conte com todos aqui, com a minha amiga Mais Justus aí, e vamos que vamos avançar. Enquanto ele troca aqui o microfone com a nossa vice-prefeita, para ela também trazer as considerações finais. Que programa bacana de hoje, né? Que programa gostoso, né? Que bate-papo. Maíse Justo, meu muito obrigado, vice-prefeita do município de Queimados. Obrigado pela sua autenticidade, obrigado pela sua sinceridade, obrigado por essa simpatia e sorriso. E tomara que Queimados lhe aproveite politicamente por muitos e muitos anos. Suas considerações. Bom, mais uma vez eu quero agradecer. Quero agradecer a você, Zé Carlos, pelo convite. Eu me sinto muito honrada, como eu disse no começo. Me sinto extremamente feliz, de verdade. Quero agradecer a todos do canal, a todos do TV Rio. Olha, que equipe maravilhosa, que equipe fantástica, que tratamento incrível. Eu estou me sentindo a verdadeira atriz. Olha, Artista. Olha aí, pessoal. Artista. Nossa produção. Ó, vamos aproveitar, hein? E quero agradecer ao telespectador, que, assim, eu espero que a gente tenha conseguido proporcionar a vocês um programa de qualidade. Eu me sinto muito honrada de estar aqui dividindo o espaço com o Capitão Reis, um cara fora da curva, sem precedentes. Quando a gente estava lá fora, eu falei para ele que chega em Austin, o pessoal fala muito dele. Conhece o Capitão Reis? Sabe quem é o Capitão Reis? Às vezes eu falo para as pessoas, eu falo, gente, eu não sou amiga do Capitão Reis, mas eu conheço. Não amiga íntima, não né? Tipo assim, mas eu conheço o Capitão Reis, eu sei quem ele é, porque as pessoas acham que a gente é muito amigo e as pessoas têm um carinho muito grande por ele. Verdade. Então, assim, que trabalho excelente, que pessoa incrível. As pessoas falam muito bem do senhor. Que o senhor continue assim por longos anos, capitão, porque isso muda a história, muda vidas. Eu me sinto muito feliz de dividir esse espaço com o senhor. Mais uma vez, eu quero agradecer ao telespectador por tudo, pela audiência. Vocês são, assim, a válvula que movimenta tudo, inclusive a gente, quanto político, quanto pessoa. E amém, eu recebo. Que Queimados me usufrua por muitos anos, que o Estado e que o Brasil, se assim Deus permitir. Muito bem. Bom, vou me levantar aqui, vou convidar aqui a vocês também, né? Vamos nos levantar e vamos agradecer mais uma vez a você, telespectador, a você, dona de casa, a você que nos acompanha sempre no Caso de Política, a você que de repente está do outro lado e gostaria de participar desse programa. Venha com a gente, venha participar sim. Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de deixar para todos, né? E aproveitando a vice-prefeita, o Capitão Reis, eu quero deixar o seguinte. Aqui na câmera 4 nós vamos falar para você. Não me queiras mal, porque te quero sempre bem. E não há nada que destrua um coração perdoador. Forte abraço, valeu, tchau, tchau e até sempre.